A TV Faixa está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio. Nossa convidada de hoje é a professora Carmen Migueles, do Partido Novo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Faixa. Ricardo, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui nessa TV totalmente operada pelos alunos, dentro de uma escola de jornalismo que contribui muito para a qualidade da imprensa no Rio. Carmen, por que você quer ser prefeita do Rio de Janeiro? Ricardo, na realidade, o que me trouxe muito para a política foi uma percepção de que está faltando liderança no cenário político da nossa cidade, e eu não podia dizer isso e ter o Partido Novo fazendo um processo seletivo para trazer suas propostas para o cenário político e me omitir. Eu participei do processo seletivo muito para ajudar o partido a modelar esse processo. Todos os candidatos do Partido Novo passaram por processo seletivo. E eles me pediram para representar o partido nessa primeira eleição. O partido só existe desde setembro do ano passado. Sexta-feira nós fizemos um ano de existência do partido. E eu não podia me negar e continuar falando para os meus alunos, para os jovens, que a culpa de tudo que está aí é da nossa omissão, que se a gente não tivesse se omitido e tivesse participado mais diretamente, talvez a nossa cidade estivesse mais bem administrada. Então eu tive muito que cumprir essa missão nessa primeira eleição, de mostrar a cara do Novo para a cidade, para o país, na verdade, porque é a única eleição para a qual o partido está concorrendo a um cargo majoritário. Nas outras 5 cidades, nós só estamos concorrendo para vereadores. Candidata, o último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi de 5,3%. A meta para o fim do próximo governo é de 6,4%. O que a senhora pretende fazer para que essa meta seja alcançada? Ricardo, uma das coisas que a gente vê e que me incomoda muito é a separação, essa dificuldade que a gente tem no Brasil de separar o técnico do político. As escolas precisam de uma gestão técnica. Há excelentes professores na rede, há excelentes administradores na rede, e essas pessoas não conseguem se organizar com maior autonomia para resolver os problemas com maior disciplina pessoal e profissional, com maior disciplina organizacional. Entendendo disciplina aqui, não como aquilo que os militares faziam, mas disciplina como pensado no mundo acadêmico, quer dizer, como é que eu olho para os problemas com método, como é que a gente envolve as pessoas de uma maneira interdependente nas soluções. Se você olhar aqui na faixa, por exemplo, deve ter reuniões de professores, reuniões de congregação, você pensa como é que você vai modelar o currículo, como é que você vai interagir, como é que você vai dividir os conteúdos entre as disciplinas, como é que você vai trabalhar o desenvolvimento das competências. E quando você chega na área pública, você tem muita ingerência política e os profissionais não conseguem trabalhar. Essa é uma questão. Outro problema que faz com que o IDEB seja baixo é a baixa fidelização do professor na escola. A educação fundamental, ela depende dessa relação direta do professor com o aluno. Principalmente nos primeiros anos, a questão cognitiva e afetiva estão muito imbricadas. Então, nós precisaríamos manter o professor horário integral na escola. Muito antes de chegar na educação horário integral, nós temos que fidelizar o professor o tempo inteiro na escola, para que ele possa dar uma atenção mais individualizada para os alunos. Aluno pequeno demanda muito esforço e trabalho, presença, as turmas precisam ser num tamanho adequado e o professor precisa estar ali. Quando você tem esse problema de pagar pouco para o professor, não é só uma questão de desvalorização do professor, mas o professor precisa ter 2, 3 empregos, e essa é a situação do corpo de professores da rede municipal, da rede estadual e de muitas universidades na nossa cidade. Então, o que acaba acontecendo? Ele tem que entrar em sala de aula correndo, dar foco no conteúdo para correr para outra escola. Então, se eu não consigo ter o professor na escola, eu vou ter um foco conteudista e eu não vou ter esse trabalho direto de desenvolvimento das competências cognitivas, socioafetivas do aluno. Se a gente não conseguir corrigir salário de professor, a gente não vai conseguir fidelizar ele na escola, porque o salário hoje mal deixa ele pagar um aluguel. Então ele precisa de 2, 3 empregos. Esse é um desafio grande que a gente vai ter para enfrentar. Por isso que a gente propõe focar todos os esforços em saúde, educação e segurança. E fomentar o empreendedorismo e outros negócios para gerar mais caixa para fazer isso, porque a gente precisa dos professores 40 horas dedicadas a cada escola.
Professora, os jovens que vão ao mercado de trabalho estão com cada vez mais dificuldade de conseguir um emprego. O que a senhora acha que poderia fazer para reverter esse quadro dentro do município? Então, Ricardo, o problema hoje não é emprego. A gente está caminhando para a sociedade do fim do emprego. O desafio hoje é preparar o jovem para o empreendedorismo e para saber trabalhar de maneira interdependente com outros colegas, criando novos produtos, novos serviços. Se você olhar para a nossa cidade, ela é que nem um jovem, ela tem, como é que a gente poderia dizer, muito talento turístico, ela tem muito potencial turístico, mas ele não é explorado. A nossa indústria do turismo e dos serviços relacionados ao turismo está muito atrofiada. Eu mesmo fiz uma pesquisa, e isso já tem uns 10 anos, para tentar entender por que o turista que vinha para o Rio gastava menos do que quando ia para Buenos Aires, que esse era um estudo que se fazia sobre os fluxos de turismo na América Latina. Então, não era a violência que afastava, porque ele vinha e ele ia para Buenos Aires. Quando chegava em Buenos Aires, ele gastava mais do que no Rio. Por quê? Nós fomos tentar descobrir. Nós montamos um projeto de pesquisa e falamos com cerca de 1.500 turistas. Nos surpreendeu que o turista chegava e dizia assim, cara, eu sou aficionado por bossa nova, eu amo, eu acho que bossa nova consegue juntar swing com relaxamento, é maravilhoso. Eu vim para o Rio acreditando que eu ia todas as noites ver espetáculos e shows maravilhosos de bossa nova. Não tem. Eu também achei que eu ia poder aprender a sambar, que eu ia ver uma coisa muito legal em vários lugares da cidade, mas não tem. Eu queria comer comidas típicas, saber quais são os pratos, os sabores da América Latina, mas quando eu entrei nos restaurantes, o que eu vi foi culinária internacional de baixa qualidade. Outros diziam, nossa, eu adoraria poder explorar essas florestas, Mata Atlântica é uma coisa bacana, biodiversidade, mas eu não achei operadoras de turismo que fizessem essas caminhadas. Outros diziam, eu adoraria mergulhar tanto mar, aqui não achei uma operadora. Eu fui tentar achar. Você tem que ser muito local para conseguir mergulhar no Rio. Você tem que conhecer o esquema da parada do cara que tinha um barco que saía da Marina da Glória, que eu não sei se trocou de celular ou não. Você olha para isso e diz assim, caramba, isso é ouro em pó sendo jogado fora. Então, todo o nosso patrimônio imaterial de arte, dança, culinária, cultura popular, não se transforma em atrativos turísticos. O turista vem para cá e ele não encontra no que gastar. Todo o nosso patrimônio de florestas também não é transformado em produto turístico. E eu decidi fazer um benchmark com outros setores que poderiam gerar desenvolvimento para o resto do estado. Por exemplo, farmácia. Você vai para uma farmácia no Havaí, você entra, tem extrato de coco para o cabelo, extrato de coco havaiano para a pele, óleo de coco para você hidratar depois da praia. Você tem uma linha de produtos gigantescas nas farmácias que promovem uma compra por impulso dos turistas, que ficam mega felizes de poder levar extrato do abacaxi para quem precisa de mais fibra no sistema digestivo. Você olha para cá, a gente não tem nada disso. E 70% da renda do Estado, do PIB do Estado, é produzido na região metropolitana. Se nós conseguíssemos fazer com que o turista tivesse aquilo que ele veio para cá procurando, o impacto disso no desenvolvimento do Estado como um todo seria enorme. Nós não teríamos tanta dependência do petróleo. É um absurdo uma cidade com esse potencial estar subutilizado. Aí eu fico perguntando, eu gostaria de ter os jovens no emprego industrial, tipo Charlie Chaplin? Por que a gente não tem os jovens trabalhando toda essa potencialidade? Agora, empreender é caro, a gente não trabalha a cultura do empreendedorismo na cidade, a gente não tem fóruns permanentes de debate sobre esse tipo de questão, a gente não consegue sentar prefeitura, Firjan, Fecomércio, todas essas instituições da rede hoteleira, da rede comercial, para pensar como é que a gente ganha junto. Então, você tem todo mundo trabalhando sozinho, carregando um volume de impostos gigantesco nas costas, sem conseguir prosperar. Essa é uma questão de como é que a gente senta e produz um projeto de cidade mais bacana, mais inclusivo. Porque as pessoas falam, tá, e
O jovem negro, ontem lá no encontro com as favelas, estava muito essa discussão. Nossa, o que tem de arte e de cultura na favela? O que tem de jovens nessas comunidades estudando educação física que poderiam estar empreendendo com trilhas, com esporte na praia? É muita gente. Então, como é que a gente pensa o futuro da cidade? A gente tem que dizer para esse jovem que o futuro está na mão deles. Então, a gente precisa facilitar a abertura de pequenas empresas, a gente precisa apoiar o crescimento dessas novas empresas. Nós temos uma legislação trabalhista velha que não tem nada a ver com o capitalismo contemporâneo, do capital inovação, do capital informação. A gente não tem uma legislação trabalhista que permita que esses jovens empreendam. Porque, por exemplo, se você arranjar um trabalho legal, um contrato para cobrir um evento, você vai precisar dela, vai precisar de outro, tá? Mas você conseguiu esse contrato com a sua MEI. Se você subcontratar ela e ela precisar subcontratar ela, você vai pagar imposto em cada nota que você emitir, ela vai pagar imposto em cada nota que emitir para você, ela vai pagar imposto na nota que emitir para ela e no fundo o dinheiro vai todo para imposto. É uma loucura isso. A nossa legislação trabalhista não permite essas livres associações típicas da sociedade do conhecimento, em que jovens empreendedores podem se organizar para trabalhar em conjunto, né? É necessário, se você quer um cenário de startups no Rio, um cenário de empreendedorismo, um cenário em que a juventude gere emprego e renda para a cidade, que as pessoas possam se associar e muito facilmente prestar serviço, tirando uma nota só e dividindo livremente ali dentro, por um livre contrato, o produto daquele trabalho. Mas a nossa legislação impede isso. Se você arranjar um contrato, se quiser que ela trabalhe para você, ou ela tem que assinar uma RPA, mas aí se o contrato passar de 3 meses, você tem uma dívida trabalhista com ela, porque você mascarou a contratação, né? Ou você teria que botar ela em folha de pagamento, então você teria que assinar um contrato CLT, mas 3, 4 meses depois, seu contrato acabou, você vai pagar todo o seu lucro para conseguir demitir ela. É uma loucura. Nós somos muito atrasados em relação à sociedade do conhecimento, nós estamos muito atrasados em toda essa questão de empreendedorismo. A gente está pensando como se pensava no século XIX e todo o debate político está baseado na dicotomia direita-esquerda do século XIX. É uma loucura isso. As UPAs e a saúde em geral estão em uma situação caótica aqui. O que a senhora acha desse tema e o que a senhora pretende fazer para que isso mude? Então, em primeiro lugar, não está numa situação caótica, né? Então, a gente precisa separar o que é discurso político do que é a realidade. Eu não votaria no Eduardo Paes, mas ele deu uma boa arrumada na máquina, né? Então, não dá para dizer que tudo está ruim, poderia estar muito melhor. Então, o que acontece? O projeto de clínicas da família sofreu com retirada de recurso. Não tem pediatra na clínica de família. Então, se você está com um bebê com uma febrinha de gripe, você não tem jeito senão ir para a UPA. Ué, por que não bota o pediatra ali que é muito mais barato? Né? Por que você não reestrutura o modelo de clínica da família para você ter pediatra 24 horas? Porque mães e pais com bebês com febre ficam desesperados, porque o bebê não sabe falar e fica chorando, você corre para uma UPA. É muito mais caro você atender numa emergência do que você atender numa clínica de família. Essas questões são questões de gestão. Depois, uma outra questão hoje você pode pedir uma pizza por aplicativo, você pode pedir um táxi por aplicativo. Por que você não pode consultar onde tem médico disponível por aplicativo? Por que você não consegue alocar médicos por um aplicativo, tendo certeza que você está com a rede coberta? Por que você não tem um cadastro único com informações da sua população que te permita, por exemplo, evitar o agravamento de um problema? Se você atender uma pessoa numa clínica de família e você não consegue garantir que ela faça o exame a tempo, o que pode acontecer é que o problema vai agravar, daqui a pouco ela tem que ir para uma UPA ou para um hospital de alta complexidade. Então, quando a gente diz que dá para fazer muito mais com menos, e esse é um dos lemas da campanha do Novo, é porque juntando tecnologia com competência, você consegue fazer com que as coisas funcionem muito melhor. Mas aí entra a questão do debate político que eu acho que a gente devia estar fazendo. O que impede que você junte a tecnologia com competência e faça operar? Um sistema político de coligações.
Se o prefeito se elege, ele vai ter que lotear cargo, ele vai ter que lotear as secretarias, muito do dinheiro público vai nesse ralo, você tem que dar emprego para quem te ajudou na campanha dos diferentes partidos. As pessoas pagam dízimo para os partidos do emprego que conseguiram na máquina pública, e é isso que faz com que não funcione. Então, ao invés da gente focar no problema da saúde, o que é relevante é a gente dizer o seguinte, tá, mas por quê? Que todo mundo discute as mesmas coisas há 30 anos, desde que acabou a ditadura, e os mesmos problemas estão aqui? Será que o problema está na ideia do prefeito sobre o que dá para fazer na saúde, ou no modelo político de coligações que impede uma boa governança para que o resultado chegue na ponta? Essas são as questões que ninguém está discutindo na campanha. Está todo mundo fazendo um monte de promessa mega bonitinha, mas a questão básica é como é que você vai corrigir os defeitos da nossa máquina para garantir que você vai conseguir implantar isso? Como é que você vai conseguir sair desse engessamento das coligações para que os melhores técnicos que estão hoje na prefeitura possam trabalhar? Uma coisa que para mim chama atenção, como eu dou aula na FGV, eu tenho alunos de mestrado com teses brilhantes de área pública que corrigiriam um monte de problemas que estão aí. Então não é falta de ideia e não é falta de projeto. Tem um discurso muito falso de que dinheiro existe e não tem projeto. Não tem dinheiro e não tem governança. Projeto não falta. Quando você olha para essas cabeças brilhantes que fizeram teses fantásticas de como otimizar recursos, a pergunta que não quer calar é: por que eles não estão conseguindo trabalhar? Por que eles não conseguem colocar isso em prática? Essa é a grande pergunta. Aí tem um monte de, agora, ONGs e fundações dizendo que vai trabalhar na melhor capacitação do funcionário público. É claro que a gente precisa sempre aprender e que capacitação nunca é demais. Mas é verdade que para resolver o problema da qualidade da entrega a gente precisa necessariamente fazer só isso? Tem muita gente boa. Se você implantar um modelo de gestão do conhecimento dentro da rede pública municipal, você tem pessoas excelentes que poderiam estar facilmente liderando comunidade de prática. Agora, para isso, os técnicos têm que estar empoderados. Você tem que ter uma burocracia profissional orientada para resultado, com espaço para fazer isso e com a disciplina operacional necessária. A disciplina que um professor tem que ter para ser um bom professor. Estudar, prestar atenção no aluno, olhar onde é que está tendo problema, buscar rota de correção. Você tem que permitir isso. E o quadro político na cidade não permite. E é por isso que a gente criou o Novo, por isso que eu entrei para o Novo. Porque eu estava muito bem na minha carreira, eu adoro ser professora universitária, tenho uma empresa de consultoria que está indo bem, que eu gosto de fazer isso, mas chega uma hora que você fala, tá, vamos abrir espaço para que as pessoas possam falar desses assuntos no debate? E quando eu entrei para a política, foi meio para trazer essa questão para o centro da discussão. Vamos parar de fingir que o problema não está no modelo de governança? Vamos parar de fingir que o modelo não está no ralo que esse sistema político está causando? Vamos corrigir a representação? Vamos permitir que o cidadão que quer ver a coisa funcionando possa falar? Essa é a grande questão. Enquanto alguns defendem a militarização da Guarda Municipal, alguns defendem que ela seja mais pacífica. Qual o seu posicionamento dentro desse tema? Não é nenhum, nem outro. De novo, quando você olha para todo o estoque de conhecimentos que já existe na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal e na Guarda Municipal, a conclusão que você chega é que falta integração e inteligência. Hoje, se você somar o efetivo da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal, você tem mais do que um policial para cada 200 habitantes. É uma proporção gigantesca. A Secretaria de Segurança é um ralo de recursos gigante do governo do estado. O ônus é enorme. Agora, está todo mundo focando em botar policial armado na rua e ninguém está discutindo como é que a integração e a inteligência deveria funcionar. Não só a integração e inteligência entre essas forças, mas a integração entre a política de segurança e a política de educação, que obviamente teriam que estar encaixadas. Hoje você tem um desafio enorme que é brigar com o tráfico por corações e mentes. Como é que eu evito que o tráfico de droga continue seduzindo tantos jovens da nossa cidade para a criminalidade? Então você precisa pensar integrado educação, segurança
e empreendedorismo para abrir espaço para que esse jovem possa entrar para o mercado de trabalho. A única rota que um jovem negro da favela encontra para entrar no mercado de trabalho é via o tráfico. Teria que ser via empreendedorismo, via arte, via cultura. Então, a gente precisa corrigir essas coisas e estruturar pela Secretaria de Educação essa batalha por corações e mentes desde muito cedo. Na publicidade, nos conteúdos de arte, nos conteúdos de novela, nos conteúdos de cinema, a gente precisa estar falando disso, discutindo a cidade, e a arte é um lugar para essa educação não escolarizada. Mas isso não está no centro de debate. Nós temos ainda muito de uma lógica, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, quando você fala em política pública de cultura, é quanto dinheiro você vai alocar para os artistas que estão aí conseguirem fazer o seu trabalho. Não é essa a questão. Como eu crio um mercado de arte que gere emprego e renda para os artistas que estão aí e direciono a discussão de política pública de cultura para a gente pensar, para a cidade pensar quem eu sou, da onde que eu vim, para onde que eu vou, quais são as minhas escolhas, o que acontece quando eu entro para o tráfico, que alternativas estão fora disso, por que eu, nessa situação na favela, só estou vendo esse caminho. Esse jovem precisa ter esse tipo de suporte para pensar isso. Isso você pode fazer com jogos, simulando o que acontece se você vai para o tráfico ou não. Você pode ter nas artes, você pode ter em filmes curtos que podem viralizar pela internet para produzir esse tipo de reflexão. Essas questões têm que estar por trás de uma boa política de segurança. A Guarda Municipal, ela precisa estar cuidando de ordem pública e prevenção primária. O que é prevenção primária? Quando a guarda está num bairro e todo mundo ali começa a saber que o filho da Dona Maria, que mora na casa número não sei quanto daquela rua, está começando a trabalhar de aviãozinho para o tráfico. Quando esse menino começa a abrir uma boca na casa dele, você tem que chegar lá, pegar esse menino, trazer para junto e conversar muito na Secretaria de Educação, pegar, por exemplo, os policiais do BOPE, que são pessoas inteligentes e que se aposentam cedo porque o trabalho é muito pesado, botar para conscientizar, fazer rodas de conversa, trabalhar nessa disputa por corações e mentes. Eu acho que se a gente investir nisso, a gente vai extirpar esse câncer que é a capacidade do crime de levar esses jovens. Mas sempre vai ter bandido. E eu não acho que todo mundo vai virar bonzinho se a gente fizer isso. Aí tem que ter a capacidade investigativa da Polícia Civil e a capacidade de coibir da Polícia Militar. Mas a gente precisa focar esses esforços de uma maneira mais inteligente. Essa é a visão de uma segurança pública mais integrada, pensada de uma maneira mais holística e pensando nas causas e não só enxugando o gelo na consequência de ter um homem armado correndo atrás do moleque que está assaltando na rua. Essas são questões que a gente precisa olhar. Como é que eu resolvo um problema a partir das causas, não a partir das consequências? A Guarda Municipal precisa ter armas não letais, porque numa situação de violência extremada como a que a gente vem vivendo hoje, o Guarda Municipal está com medo de ficar na rua, né? Ele está fardado e ele é um representante do Estado numa situação em que você tem essa disputa de território entre o Estado e o crime. Ele precisa poder se defender e ele precisa poder fazer prevenção primária. Então, a Guarda Municipal precisa estar mais protegida, a saúde e segurança dos agentes, e ele precisa poder atuar na prevenção primária de forma não letal. Agora, eles têm que estar 100% integrados com a Polícia Militar, eles precisam sentar, planejar junto, dizer onde que tem mais problema. A Guarda Municipal pode ter todo esse trabalho de inteligência no território. Se o guarda tiver um espaço que ele precisa monitorar e ele conversar com as pessoas daquele espaço, ele vai poder municiar a Polícia Militar e a Polícia Civil com mais capacidade de combate e de investigação. Então, eu acho que a gente precisa pensar com mais inteligência e sair dessa lógica de que para combater o crime eu tenho que ter mais policial armado na rua. Não é isso. Se você olha a experiência global, se você olha o que o Banco Mundial está dizendo, você tem que ter política de prevenção, você tem que ter política de acolhimento e dissuasão para que o jovem vá para o crime, e você tem que ter política de repressão, e você tem que pensar como é que você aumenta a efetividade matricialmente, olhando para todas essas áreas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a Guarda poderia ter um papel muito mais nobre na construção de inteligência sobre o território,
porque ela pode ser essa capacidade de garantir que o poder público vai estar presente em todo o território. E eu acho que esse precisa ser o exercício que a gente vai fazer daqui para frente. Você afirma que o Partido Novo é um partido de cidadãos comuns. O que significa essa afirmativa? Em que sentido o Partido Novo é diferente dos outros? Em primeiro lugar, o partido é contra políticos profissionais. Nós achamos que numa democracia representativa, com todos os defeitos da nossa, o cidadão tem que poder concorrer. E você não consegue fazer isso pelos outros partidos, porque os partidos estão na mão de lideranças que fizeram deles capitanias hereditárias, e para você conseguir entrar para concorrer nesses partidos, você tem uma dificuldade enorme. Se você é um cidadão comum que trabalha e que gostaria de poder dar a sua contribuição na política, você não consegue entrar nesses partidos. Então, o Partido Novo abriu um processo seletivo e é contra o carreirismo político. Você entra, você dá a sua contribuição e você sai. Então, no processo seletivo, uma das questões que se pergunta é como é que você vai voltar para a sua vida depois de prestar serviço como um político ali dentro. E um partido que quer garantir que a gente tenha representatividade do cidadão no debate político. Muita gente está discutindo, o Estado vai dar mais educação, horário integral, muita gente está discutindo, a prefeitura vai dar transporte de graça, mas ninguém está olhando para o impacto que isso tem no cidadão. Né? Se eu olho para cada mãe nesse município, cada vez que vai para o supermercado, quase 40% do preço do iogurte que ela compra para o filho dela é imposto. Então, se a mãe está comprando 2 iogurtes, ela está dando um terceiro para o Estado em imposto. Se você monta um churrasco no fim de semana com seus amigos, 70% do preço da cerveja é imposto. Então, o cara que fez a cerveja, o cara que fez a garrafa, o cara que fez a tampinha, o cara que fez o rótulo, o cara que engarrafou, toda a estrutura logística de caminhão, quem carregou o caminhão, quem descarregou o caminhão, o cara do supermercado que está vendendo a cerveja, toda esta cadeia fica com 30% do preço da cerveja. E o governo está ficando com 70%. 70%. Quando você olha o preço do achocolatado, o preço do material escolar, de 40% a 50% do preço dessas coisas todas é imposto. Então, o que acontece? Nós estamos numa crise econômica enorme porque o Estado está com o pé no nosso pescoço. Se você pudesse comprar o dobro das coisas com seu salário, as empresas estariam vendendo o dobro das coisas, você estaria gerando mais emprego e você teria um círculo virtuoso de prosperidade. Agora, quando o Estado tira metade do dinheiro de todo mundo, o que acaba acontecendo é falta de dinheiro para tudo. E a recessão econômica tem isso, a gente consome menos, a empresa vende menos e a gente está sustentando um Estado gigantesco com uma ineficiência enorme. Então, se você olha para esse tipo de imposto, ele é muito cruel. E ele é muito cruel com a mãe pobre. Porque ela paga mais imposto, porque ela consome mais. Da renda dela, não é que ela consuma mais, de 100% da renda dela, 100% vai para o consumo. Então, ela está pagando mais imposto. Se você conseguir economizar alguma coisa do seu salário, do seu estágio, porque você está na casa do seu pai e da sua mãe, você consegue botar esse dinheiro no banco e não pagar imposto sobre isso. A mãe pobre não consegue. Então, a forma de taxação que a gente tem hoje, ela é a maior reprodutora de desigualdade. Tem toda uma discussão sobre política de gênero, o que você vai fazer. O que acontece? Todos os estudos mundiais mostram que há uma confluência entre gênero e miséria crônica. Os mais miseráveis do mundo são mulheres e crianças até 10 anos, dependente dessas mulheres. Aqui no Brasil, no Rio, 48% dessas mulheres pobres são arrimo de família. Então, elas pagam uma quantidade de imposto sobre a renda maior e elas não têm sequer uma creche que elas possam deixar as crianças para que elas possam trabalhar e gerar riqueza. Então, a ONU chama isso da maldição da maternidade, que é como o bebê nasce na barriga da mãe e os pais abandonam as famílias, essa mãe pobre, para sair para trabalhar, tem que botar o bebê numa situação de vulnerabilidade. E isso que está alimentando um ciclo de miséria e violência. Ou a gente dá suporte para a mãe pobre, que é principalmente a mãe negra, ou vamos parar com esse papinho. Então, tem que diminuir o Estado para poder tirar menos imposto dela e conseguir criar educação de qualidade, que é o que vai resolver. Com menos Estado
e menos gasto, mais transparência e melhor governança, a gente consegue resolver esse problema. Senão vai ficar aqui o cidadão da cidade sendo sobretaxado, vendo um discurso político cheio de papinho e promessas mirabolantes, quando, na verdade, a gente está desempoderando a mulher pobre, que é onde a gente combateria a miséria e a pobreza. E como cidadão comum, eu tenho que dizer, eu não quero isso. Eu não quero o Estado metendo a mão no meu bolso e definindo o que vai fazer com o meu dinheiro. Não quero. Eu quero um Estado menor porque eu quero gastar menos. Se a gente conseguir cobrar menos imposto, sozinho, sem política pública nenhuma, a gente já vai melhorar muito porque essa mulher pobre vai conseguir ter uma vida melhor. Ela sabe melhor onde o dinheiro aperta. E ela não quer ter que ficar dando um iogurte para o governo a cada 2 que ela compra para o filho dela, entendeu? E alguém tem que dizer isso. Alguém tem que dizer que quando a gente fica nesse debate ideológico na nuvem, de estatização, privatização, blá, 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 a gente está escondendo o fato de que estatização, privatização, ou o que quer que seja, que está no discurso dos partidos tradicionais, está metendo a mão no bolso do pobre. Essa discussão precisa ser feita. Então, quando o Novo chega e diz assim, nós queremos um Estado menor e mais eficiente, as pessoas dizem, coxinha, partido de direita. Por quê? Por que liberdade do cidadão decidir o que ele quer fazer com o dinheiro dele, acreditar que o cidadão é a melhor pessoa para decidir o que fazer com o próprio dinheiro e com o próprio tempo, é coxinha de direita? Por que onerar o consumo e tirar um monte de dinheiro do pobre é de esquerda? Essa discussão precisa ser feita, porque tem uma cortina de fumaça enorme, um discursinho político totalmente desancorado do que está acontecendo, né, nos fatos duros da vida, na realidade concreta da vida do cidadão, e a gente está olhando para a cortina de fumaça e o cidadão está sem ter poder nenhum para decidir de fato. E quando a gente diz que nós somos um partido de cidadãos comuns, o que a gente está dizendo? A gente quer essa pauta. A gente quer que o pagador de imposto possa chegar numa campanha e falar disso, e olhar para o outro cidadão comum como nós e dizer, peraí, é isso que você quer? Quando você vota em alguém que está dizendo que vai dar transporte de graça, você concorda em passar um calor desgraçado no verão porque sua conta de luz está dando R$400, quando na verdade 200 está indo para o imposto? Esses R$200 que você está pagando a mais na conta de luz seria suficiente para pagar seu transporte. Legal, se R$200 é suficiente para pagar o seu transporte, que tal você não pagar nos alimentos ou no material escolar? Essa discussão todo mundo está evitando, porque essa discussão acaba com esse conluio político infernal que permite que esses políticos profissionais se mantenham no poder. Eles sabem jogar esse jogo. E quando a gente aposta no voto útil, que é o que está acontecendo hoje, muita gente conversa com a gente e diz, não, acho a proposta do Novo bacana, acho que é isso mesmo, tem que inovar, mas vocês estão pequenos na campanha, vou votar voto útil, porque eu não quero que o Crivella seja eleito porque eu não gosto de evangélico, ou então as mulheres, eu não quero que o Pedro Paulo seja eleito porque ele bateu em mulher, ou outros que dizem, eu não quero o Freixo porque eu não gosto da esquerda, aí o outro chega e diz, eu não quero o Bolsonaro porque eu não quero conservadorismo de direita, então eu vou votar no candidato que tiver a maior capacidade de derrotar o meu candidato. É a vitória do não. É a vitória do eu não quero. Ninguém está votando numa proposta de sociedade, numa proposta de cidade. E o cidadão comum esconde essa sua omissão sobre o rótulo do pragmatismo inteligente. Então, você conversa com as pessoas, o voto útil, o cara sempre faz aquela áurea de eu sou inteligente, então eu estou montando um xadrez para tirar o candidato que eu não quero do lugar, mas o voto útil é o que permite esse jogo de não representação. O voto útil é o que vai fazer com que todos eles consigam depois se locupletar no loteamento de cargos, nas coligações, e ninguém fala sobre isso no debate. Ninguém está falando sobre isso na campanha. Como é que você vai fazer para governar com a independência necessária e como é que você vai fazer para empoderar o corpo técnico que hoje trabalha no Estado para que eles possam entregar a qualidade de verdade. Essa discussão está fora. Está todo mundo na superficialidade das promessas fáceis, mas você olha e diz assim, tá bom. Mas a gente viu o que acontece com o nosso presidencialismo de coalizão. A gente viu que governos de coalizão é que causam a corrupção e o ralo de recurso público. Legal, como é que a gente vai agora nessa campanha evitar isso? É muito isso que o Novo traz
como proposta. Peraí, a gente não quer essa política, a gente quer um modelo mais inovador de gestão pública e a gente quer que o cidadão pare para pensar que voto útil é voto inútil. Voto útil é a omissão que permite que o modelo de coalizões continue. Ele não muda nada. Não vai fazer diferença quem ganhe, porque você vai ter coalizões por trás o tempo inteiro e esse toma lá da cá. E a pressão do balcão que sempre existiu na política. Então, se eu cedo para o voto útil, eu cedo para o balcão. Se eu cedo para o balcão, o próximo prefeito que se eleger vai estar na pressão de todo mundo que se coligou para que ele conseguisse se eleger. E não vai mudar nada. Essa é a grande questão que eu acho que o Novo está trazendo. Então, o que o Novo está dizendo é: eu quero políticos selecionados por um processo seletivo e que, de fato, tenham disciplina partidária de falar em defesa da causa do cidadão e abrir espaço para que o cidadão livremente decida se é isso que ele quer que seja feito na cidade, se é isso que ele quer que seja feito com o dinheiro dele. Entendendo que o dinheiro é escasso, sim, senhor. Está todo mundo dizendo: dinheiro não falta. Falta. Dinheiro falta. 30 bilhões, 28 bilhões e alguma coisa de orçamento geral do município para resolver problema de saúde, educação, segurança, mobilidade, falta. Falta. A gente vai ter que brincar de hierarquização de prioridade. A gente vai ter que discutir seriamente na campanha para onde que eu direciono esse dinheiro para ir resolvendo ao longo do tempo os nossos principais problemas. Mas fica naquela coisa de as contas estão arrumadas de um partido. As contas não estão arrumadas e um monte de promessa mirabolante. E eu como cidadão, você como cidadão, ela como cidadão, a gente como cidadão, de espectador nessa conversa. Então, o Novo veio muito para trazer essa questão para o centro do debate. Vamos fazer democracia de verdade? Vamos perguntar para o cidadão se ele está concordando em pagar tanto por isso? Vamos perguntar para o cidadão como é que ele vai cobrar que aquilo que foi de fato prometido vai ser cumprido? Como é que o prefeito vai conseguir cumprir num cenário de coligação? Num cenário de coligação, o executivo não tem poder para cumprir o que está prometendo. Esse é o fato. E ele não tem como dar transparência para o uso do recurso, porque ele vai precisar lotear as secretarias. Então, a lei da transparência que está aí hoje, ela é uma falácia. Não me adianta nada saber o volume total de recurso que está chapado na página da prefeitura que foi alocado em educação. Por que foi esse tanto? Quais são as prioridades? Como é que eu estou alocando dinheiro? Com que plano estratégico? Cadê a discussão de hierarquização? Cadê a discussão de prioridade? Cadê a discussão lógica e racional do se eu botar para essa direção eu tenho esses ganhos, se eu botar para essa eu tenho essas perdas? Como é que o cidadão se vê representado nessas escolhas? Não tem, de fato, não tem transparência nenhuma. É tudo uma falácia, é tudo um engodo, é uma cortina de fumaça do que é possível fazer com uma democracia de coalizão. E é isso que a gente precisa discutir nessa eleição e é esse muito o meu papel. Na verdade, quando eu perguntei para o pessoal do Novo por que eles me escolheram nessa eleição, eles disseram para você fazer o que você faz melhor, que é discutir de maneira educativa todas as questões que estão por trás da nossa cidade. E é muito isso que eu estou fazendo. E as pessoas ficam, tá, o que você vai fazer para resolver o problema do bairro tal, no lugar tal, no entroncamento tal? Peraí, o prefeito não tem que saber isso. Isso não é uma Olimpíada de quem sabe mais cada micro problema numa cidade desse tamanho. O prefeito tem que conseguir garantir que ele vai implementar um plano estratégico robusto e ele vai trazer os melhores técnicos para cada secretaria. E que ele vai empoderar esses técnicos para que eles resolvam os problemas discutindo com as partes interessadas esses critérios de alocação. Eu nunca vou saber mais sobre saúde do que um especialista em política pública de saúde. Eu quero esse cara na Secretaria de Saúde. Eu quero a melhor cabeça na Secretaria de Educação. Eu quero a melhor cabeça de engenharia na Secretaria de Mobilidade. Se eu tiver um bom cara lá, ele é capaz de botar um aplicativo no celular de todo mundo que usa transporte público e as pessoas puderem dizer suas rotas e horários. E aí você pode comparar isso com o sistema de distribuição de ônibus e ver se está batendo ou se não está batendo. É trabalhar com mais competência e mais tecnologia para resolver os problemas. Mas não, todo mundo fica, temos que acabar com o monopólio das empresas. Peraí. O problema é esse.
tem alternativas de transporte, a gente consegue pensar o transporte multimodal, como é que a gente conseguiria recursos para isso, como é que a gente usa o transporte hídrico, como é que a gente melhora o transporte por água, integrando a Baixada pela Baía de Guanabara, quais são as alternativas, a gente conseguiria abrir uma licitação ou abrir uma concessão para que a iniciativa privada fizesse isso, de modo que a prefeitura não precisasse botar dinheiro nisso e pudesse focar naquilo que é central. Vamos fazer esse debate. Mas isso não está aí na mesa hoje. Hoje está muito papinho aqui na lua, todo mundo prometendo coisa bonita. Agora, a questão é, quem é que vai representar o cidadão em todas essas escolhas? Como é que você vai opinar sobre como você quer que o recurso público seja empregado? Você prefere privatizar e criar concessões de transporte marítimo, ou você não concorda em fazer isso, e quais são as alternativas relevantes? Você concordaria em tirar dinheiro de educação, da saúde e da segurança para fazer transporte marítimo estatal? Ou você prefere que abra uma concessão para que a iniciativa privada faça isso e com o imposto da iniciativa privada você aloque nas áreas fundamentais? O cidadão tem que poder dizer o que quer, mas o discurso fica, não, a privatização, ou os outros dizendo, não, a estatização. Tá, mas o que está na mesa, concretamente? E o que o cidadão prefere? Vamos fazer as contas, vamos ver como é que a gente resolve os problemas com mais competência técnica. Candidato, obrigado pela sua participação aqui na TV Faixa. Obrigada a você, Ricardo. Galera, ó, é com vocês agora. Eu estou dando a minha contribuição nessa eleição. Espero que vocês sejam os jornalistas do futuro que vão ajudar a liderar esse debate. Conto muito com vocês, porque sem jornalismo não tem democracia, e eu espero ver vocês brilhantemente liderando esse debate. Nas eleições de 2018 não, porque não vai dar tempo, mas nas eleições de 2020, vocês lá dizendo assim, sou da faixa, sou esse jornalista que vai liderar as inovações em imprensa, que vai fazer com que a democracia no Brasil se consolide. É muito trabalho duro, então é todo mundo estudando, é todo mundo ralando, é todo mundo pensando, porque a inovação em jornalismo é o que a gente vai precisar para corrigir a nossa democracia e, de fato, ter a transparência que a gente precisa. Boa sorte e trabalhem duro, porque tem muita coisa dependendo de vocês. Tchau. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.